Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Qual é a questão, doutor? Excelência, pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu gostaria de contraditar a testemunha, na verdade o depoente, tendo em vista que ele firmou acordo de colaboração com o Ministério Público e, portanto, é pessoa que tem interesse no desfecho da causa. E essa situação o torna, com o devido acatamento, inapto a prestar o testemunho nos termos da lei e levando em consideração as garantias previstas na Constituição Federal. Certo. Ficar registrada a contradita, em realidade... Oi. A defesa do acusado Branislav Conti, que subscreve a contradita formulada pelo eminente advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e acresce ainda que nós temos por inconstitucional o parágrafo 14 do artigo 4º da Lei 12.850, inconstitucionalidade essa que fica aqui suscitada a incidente, tanto. Certo. Excelência, a essas contraditas também adere a defesa de Antônio Palocci. Certo. Bem, fica aqui registradas as contraditas, não obstante a Lei 12.850 é expressa quanto à colheita do compromisso de dizer a verdade por parte do colaborador. E além disso, por um ponto bastante óbvio, esse compromisso visa preservar não o colaborador, mas sim os eventuais pessoas implicados por suas palavras em crimes, colocando então ele sob o risco de perjúrio caso ele falte com a verdade. Mas fica registrada a contradita e vai ser tomado o compromisso ainda assim, certo? Então, senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha, senhor Augusto, e além do senhor estar aqui como testemunha, o senhor também firmou um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. É isso mesmo? Sim, senhor. Senhor Augusto, por conta desses dois motivos, a sua condição de testemunha e esse acordo, eu vou adverti-lo que o senhor tem um compromisso de dizer a verdade, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde seu acordo, e além disso, o senhor responde por crime equivalente ao de falso testemunho, certo? Sim, senhor. Também gostaria de deixar claro ao senhor Augusto, que o que interessa à justiça é apenas a verdade dos fatos, nada aí o senhor deve excluir ou exagerar, certo? Sim, senhor. Senhor Augusto, antes só de eu passar a palavra ao Ministério Público Federal, como eu adiantei no início da audiência no voo gravado, o senhor prestou um depoimento perante aqui esse mesmo juízo, uma audiência de 21 de novembro de 2016, isso na ação penal conexa 504-65-12-94, é uma ação penal também que tinha por acusado o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e esse depoimento que o senhor prestou está sendo aproveitado por esse ato com a concordância das partes. Mas ainda assim podem ser feitos questionamentos adicionais em relação a esse seu depoimento, certo? Sim, senhor. Antes só de passar a palavra, o senhor teria algo que o senhor gostaria de retificar nesse depoimento que o senhor prestou anteriormente? Eu não me lembro do depoimento exatamente o que eu disse ou não, mas acredito que não. Certo. Retificar, o senhor fala trocar, mudar? Retificar, admitir que faltou com a verdade no depoimento anterior, alguma coisa assim? Não, senhor. Perfeito. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as questões. Com essas considerações. Pois não. Então, cumprimento o eminente juiz, cumprimento os presentes. Senhor Augusto, o senhor está então, confirmando o teu depoimento anterior que o senhor prestou aqui perante o juízo. Sim, senhora. O senhor narrou no depoimento que o senhor está ratificando a existência e o funcionamento do cartel de empreiteiras que atuava na Petrobras. A empreiteira Odebrecht compunha o cartel de empreiteiras? Sim, senhora, compunha. Desde quando? Desde o princípio. O senhor disse no seu depoimento ratificado que o cartel teve duas fases. Uma primeira fase até 2007, 2008, o senhor confirma isso? Sim. E uma segunda fase posterior, em que passaram a atuar mais empresas. A Odebrecht integrou esse cartel desde o início? Desde o início. O senhor também narrou no seu depoimento, que o senhor está ratificando, a realização de reuniões das empresas integrantes do cartel. E Sim, o senhor senhora. participava dessas reuniões nos anos de 2004 e 2005? Participei de algumas. E depois desse período foi o diretor Marcos Berti? Sim, senhora.
A Odebrecht tinha participação nessas reuniões em que o senhor esteve presente? Tinha. Quem representava os interesses do Grupo Odebrecht nessas reuniões do cartel? Basicamente o Márcio Faria. O senhor Das que tratou eu com- participei, foi ele quem participou. Sim, pois não, desculpe. Das que eu participei, foi ele quem participou. Sempre Márcio Faria. Em termo de colaboração número 1, é o anexo 70 da estação penal que está no evento número 1. O senhor relata que havia integrantes do cartel que formavam um clube VIP, que tinham grande poder de decisão. Quais eram essas empresas? As empresas que mais tinham influência sobre o grupo, na verdade essa denominação aí de clube VIP é minha, né? É uma suspeita, né? Mas as empresas que mais tinham influência eram Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade e talvez sejam e o TC. A Odebrecht, então, tinha papel de destaque. Tinha. No termo de colaboração complementar número 1, anexo 91, o senhor relata que a CETAL integrou o consórcio Interpar na Repar. A Odebrecht, a UTC e a OAS, pelo consórcio Couros e o consórcio IES e Queiroz, fizeram proposta cobertura em favor da Interpar? Provavelmente, sim, eu não me recordo exatamente quem fez proposta de cobertura, mas se são eles que constam na licitação, foi uma proposta de cobertura. O senhor se recorda, se em relação aos maiores empreendimentos da Petrobras, como Renest, Repar e Comperj, houve acerto do cartel? Na maioria, nos grandes pacotes, sim. A menos do Comperj, que, de uma fase para frente, o cartel perdeu a efetividade. E com relação ao Odebrecht, o senhor se recorda se ela ganhou obras da Petrobras em razão deste ajuste? Sim. Que obras? Bom, ganhou obras no Renest, ganhou obra no Comperj, que, se não me engano, chamavam Tubovia ou Interligações. Ganhou essa obra na Repar também. Ganhou alguns contratos. Certo. Sem mais perguntas. Você de acusação tem indagações? Sem perguntas. Os defensores dos demais dos acusados têm perguntas? Só algumas questões, Excelência. No termo de colaboração número 1, que o senhor firmou com o Ministério Público, de 29 de outubro de 2014, o senhor fez a afirmação de que as comissões que a empresa pagava saíam de fato da margem da empresa do declarante e acredita que das outras em geral também. O senhor confirma essa afirmação? Sim. Quando o senhor prestou depoimento aqui na ação penal anterior, a ação penal 504-65-512, o senhor disse que se não houvesse o pagamento dessas vantagens, a empresa do senhor teria certamente mais 2% de lucro. O senhor confirma essa afirmação? Se nós não tivéssemos esse custo, isso seria incorporado ao resultado. Certo. O senhor confirma, então, que a empresa teria mais 2% de lucro. É o que o senhor disse naquela oportunidade. Sim. É que depende do caso quanto foi pago em cada contrato, né? Mas o conceito é esse. Certo. A minha questão adicional diz respeito a, na oportunidade anterior, eu perguntei ao senhor sobre um eventual acordo de colaboração firmado com autoridades de outros países. Naquela oportunidade, o senhor não quis responder a despeito de ser testemunha.
Então, eu pergunto se nesta oportunidade o senhor pode esclarecer se firmou ou está firmando algum acordo de colaboração com outras autoridades, ou melhor, autoridades de outros países além do Brasil. Eu prefiro não responder. Certo. Eu só faço o registro, Excelência, em que pese compreender e respeitar o trabalho dos colegas que atuam na defesa do depoente, que, tendo em vista a posição do juízo inicial, embora a despeito da contradita de tomar o depoimento como testemunha, mais uma vez a defesa entende que não é possível que haja negativa de esclarecimento em relação a certos pontos que a defesa entende por relevante. O senhor veio acompanhar de advogado hoje? Não? O advogado tem algum... Não está autorizado a falar a respeito. Pode falar no microfone aqui, então. O advogado do Augusto, o Augusto não vai responder aos questionamentos feitos há pouco pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas se há um acordo, haveria alguma confidencialidade? Não tenho autorização para falar a respeito, excelência. Não sou nem eu mesmo que estou sabendo desse assunto, não tenho condições de falar nada a respeito. Perfeito. Então é a mesma posição de antes, doutor. Se existe um acordo com cláusula de confidencialidade, então acho que fica prejudicada as questões, porque a gente também não pode expor juridicamente a testemunha a eventuais reflexos no exterior, se é que existem esses acordos, certo? Certo. Só o protesto da defesa e consignar mais uma vez que, tendo em vista a posição anterior de Vossa Excelência, de ouvi-lo como testemunha, a defesa entende que esse ato é incompatível com o que foi decidido anteriormente por Vossa Excelência. Excelência, essa é a posição da defesa do acusado Branislav Contic, até porque, nos termos da legislação penal, calar a verdade também é crime de falso testemunho. Então fica este registro. Certo, o juiz já decidiu isso, então, enfim, remeto ao que já coloquei. Mais alguma questão dos defensores? Sem mais perguntas da minha parte. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Pode ter uma gravação.